Ora boas pessoal, bem-vindos aqui ao canal Fortes RCDD. Desta vez trago-vos mais um vídeo em RC em que vou comparar dois RCs. Vou comparar este que vocês veem aqui em cima da mesa, que é um Hobby Plus CR18P, é o Arctus 6x6, como podem ver, e vou comparar com este RC que saiu há pouco tempo. Ou seja, não vou fazer um vídeo muito exaustivo em relação a este de unboxing, de review, porque ao fim de contas já podem ver outros vídeos no YouTube sobre ele. Vou sim compará-lo com este. Isto porque este veículo que está aqui, apesar de nada ter referido na caixa em relação à sua marca e ao seu modelo, este é o JJ-RC C8823, que é também um 6x6, por isso comparando com este, e dizem eles que é a mesma escala, ou seja, 1:18. Portanto, vou fazer um rápido unboxing e depois vamos comparar as diferenças entre os dois, tendo em conta uma coisa muito importante. Eu adquiri este RC no AliExpress por 88€, se não estou em erro, e este comprei-o cá, na loja onde costumo adquirir o material RC, que é na Smart Modelismo, e portanto tem um preço que é mais do dobro deste. Portanto, vamos ver realmente, vendo aqui em cima da mesa e depois testando um bocadinho, a ver se justifica a diferença de um para o outro. Ok? Vamos lá então abrir aqui esta caixinha. Antes de abrir a caixa, posso-vos dizer um pouco mais do que é que ela mostra. Ou seja, como podem ver, a body é um Unimog. Como estão a ver aqui, ele tem diferentes cores, portanto, ele está disponível. Onde é que está? Está aqui em baixo. Está disponível temos aqui assim, temos três cores: cinza claro, cinza escuro e este amarelo tipo camel, que foi o que eu encomendei. E também tem a diferença de ser ou com caixa atrás ou com flatbed. Eu, como podem ver ali pela marca, encomendei o amarelo torrado com flatbed. Já agora, uma diferença que vos comento já, porque mostra aqui na caixa, uma coisa é que no Hobby Plus ele vem com um guincho aqui atrás na flatbed. Por outro lado, aqui o JJRC tem aqui esta referência, mas em todos os vendedores que eu vi no AliExpress, nenhum deles tinha a hipótese de encomendar com guincho. Pronto, podemos ver já aqui que ele tem na parte da frente a bateria LiPo 7.4, ou seja, uma 2S. Pronto, a caixinha está assim e portanto nada melhor do que abrir. Ou seja, eles dão-lhe o nome de Staunch, não está aqui escrito, mas pronto. Vamos abrir a caixita e vamos tirar a máquina de cá dentro. Aqui temos o livrinho de instruções. Aqui tem vários stickers que eu vou pôr alguns deles, depois logo se vê de quais destes é que eu vou pôr. E aqui atrás tem uma coisa engraçada, ou seja, a body não é licenciada, mas para que nós possamos ter o símbolozinho da Mercedes, eles têm aqui, como vem aqui, o símbolo da Mercedes para colocar, porque se vocês virem aqui na caixa, por exemplo aqui, consegue-se ver que ele tem aqui o espaço aqui à frente para colocar o símbolo. Retirando agora a nossa máquina aqui de dentro, aqui este plástico, tem aqui o comandito, é um comandinho simples, não tem nada especial. Ou seja, o que é que ele tem aqui? Tem o steering trim, o steering para a direita ou para a esquerda para ajustar. Aqui tem o steering reverse para inverter. Aqui tem speed, deve ter uma ou duas velocidades, é aqui. Botão on off. E aqui tem dois botõezitos. Eu calculo que pelo menos um deles seja talvez a primeira e a segunda velocidade. Ou seja, isto será a regulação da velocidade. E isto será a primeira ou a segunda velocidade. Vamos depois ver como é que é. Já agora, a nível de pilhas, ele leva aqui duas pilhas 2A. Pronto. Temos aqui a nossa máquina, como podem ver, amarelo torrado, flatbed. Pronto. A body bastante detalhada, como viram ali, ela tem aqui a bateria. Está aqui a bateriazita, anda cá a bateria. Tem aqui a bateria, a 2S. A body, como podem ver, tem aqui umas coisas para encaixar, portanto vem ali naquele saquinho os acessórios, aqui deve ser os espelhos.
e aqui o tal símbolo que eu vos falei da Mercedes. Esta body tem interior e, portanto, vamos agora comparar os dois veículos. Começando ainda antes de falar dos dois caminhãozinhos, começando aqui pela parte dos comandos. Sem dúvida que este comando da Abcima, ou seja, da Obi Plus, é um comando com muito melhor aspecto, muito melhor qualidade, sem dúvida alguma, é um Fly Sky, comparando com este pequeno comandito, que é o que vem aqui no JJRC. Portanto, é um ponto a favor do Obi Plus face ao JJRC. Que mais? A nível de body, ou seja, tanto esta body como esta body são bodies rígidas, ou seja, a gente vê logo que a qualidade deste plástico é melhor que este. Mas ainda assim acredito que sejam duas bodies que têm bastante bom aspecto. Esta body tem interior, como vocês acho que dá para ver aí. A body tem interior, deixa eu ver se assim vê-se melhor, conseguem ver ali, vê-se ali o volante, tem ali interior a body. Enquanto que por outro lado, esta body não tem interior. A bateria nesta body vai aqui à frente, como eu vos mostrei. Aqui nesta tem este sistema de abertura aqui em baixo com estas palhetas, nós carregamos assim para os lados, a body abre e aqui é onde vai a bateria. Agora voltamos a carregar nas mesmas palhetas e a body vai para dentro. A nível do tamanho, que é uma coisa importante, ou seja, nós vemos que vamos virá-los assim ao contrário para ver. Eu já há bocado disse-vos que aquele tem 4 links e este também tem os meus 4 links à frente e atrás. Este tem portais, como vocês podem ver assim, o Obi Plus tem portais. Este não tem portais, portanto são a direito, como podem ver aqui, assim de frente vê-se melhor. Ok. A nível do tamanho, vamos pôr assim de lado, que é para ver se conseguimos comparar o tamanho. O tamanho é praticamente o mesmo, ou seja, conseguimos ver aqui que o Obi Plus é ligeiramente maior, se não estou em erro, mas não é quase nada. Se ele estiver assim direitinho, exatamente, ou seja, dá para ver que o Obi Plus é ligeiramente maior, ou seja, eles estão centrados aqui pelo eixo da frente e vemos que este eixo aqui do Obi Plus fica um bocadinho mais atrás. O alinhamento do eixo um pouco mais atrás. A diferença é pequena, mas o comprimento do eixo, ou seja, o wheelbase, é ligeiramente maior neste. A nível da frente, ou seja, da largura, damos os veículos para ver se conseguimos. Eu diria que é exatamente a mesma coisa. Vou inclinar assim mais para vocês para se ver melhor. É exatamente o mesmo. Outra coisa, e aí aqui vou ter que filmar de cima, é que é a nível de como é que se vê o RC. Ou seja, levantando aqui a câmera, nós conseguimos ver que esta body é maior, ou seja, mesmo vista assim de lado, vê-se que a body é maior. Portanto, esta body do Unimog da Mercedes é maior aqui do que o Actros. Eu diria mais que este é mais perto de 1 para 24 e este talvez mais perto de 1 para 18. Uma coisa importante, a nível de quem quer estes RCs para carga, para levar algum outro veículo em cima, vemos aqui que a flatbed, ou seja, o veículo de uma ponta à outra, são praticamente iguais, como conseguem ver assim por cima. A nível da flatbed, esta bed do JJRC é mais pequena do que a bed do Obi Plus. A nível dos amortecedores, como conseguem ver, este não tem óleo e este tem óleo. Portanto, dá bem para ver que estes amortecedores são apenas de fricção, ou seja, não tem óleo cá dentro, é só molas, mais nada. E este
têm óleo dentro dos amortecedores. Agora vamos ver uma coisinha importante, que é ver se, como é que é o ex dos dois, a ver se encaixa um no outro. Portanto, vamos retirar aqui uma rodinha de cada um deles para ver como é que eles são por dentro. Temos aqui o típico. Portanto, se não estou em erro, será aqueles de, se não estou em erro, acho que são 7 mm. Tem aqui o nosso pequeno hexágono. Acho que ele tem mesmo 7 mm. E tem rolamentos, como conseguimos ver aqui. A ver se isto foca. Aí está, tem rolamento, como podem ver ali, consegue-se ver lá o rolamento. Agora vamos tirar aqui uma rodinha aqui do Actros. Temos de tirar estas tampinhas, que o Actros vem com estas tampinhas. Aqui já temos uma porca mais pequena, mas vamos ver se a roda, ou seja, vamos ver se o hexágono é o mesmo, apesar da porca ser mais pequena. Como podem ver aqui a diferença das duas porcas, esta é a JJRC e aqui a preta é o do Hobby Plus, portanto são diferentes, a do Hobby Plus é mais pequena. Aquilo que eu quero ver realmente é se o hexágono é o mesmo, ou seja, se as rodas do Hobby Plus dão no JJRC e vice-versa. No que diz respeito a nós podemos trocar. Portanto, vamos agarrar aqui na roda JJRC e vamos pô-la aqui. Portanto, como podem ver, maravilha, encaixa muito bem. Já agora, fazer uma apreciação aqui das duas rodas. Como veem, elas são praticamente do mesmo tamanho, ou seja, eu diria que as rodas do JJRC têm um diâmetro ligeiramente maior. Apesar da diferença ser pouca, estas são um bocadinho maiores do que estas, para aí 2 mm à volta disso. Ambas têm bom aspecto, a nível de o look que elas apresentam a nível de caminhão, ambas têm bom aspecto. A nível da qualidade, eu já no terreno sentia que aqui as do Hobby Plus são ligeiramente duros, os pneus, mas não ficam mal. Elas são beadlock, vêm ali os parafusos, ou seja, são de plástico, mas são beadlock. Estas não têm parafusos, portanto não são beadlock, mas também são de plástico. Vêm coladas, não, mentira, não vêm coladas, nem coladas vêm. Estão a ver? Ó, só vêm encaixadas aqui, nada mais do que isso. Estes pneus também não parecem maus ao toque. Agora, se calhar pelo rasto que têm, acredito que este rasto agarra um bocadinho melhor do que este. Em relação ao chassi, temos que este chassi é de metal, apesar de, como eu vos mostrei anteriormente, os links, transmissão, o eixo, skid plate, todo o resto do material é plástico, mas temos metal aqui no chassi. Neste caso também, ou seja, também temos o chassi em metal, apesar de ter muito mais, ter uma aparência muito melhor, mas todo o resto do material também em plástico. Okay? Em relação aqui ao peso do Unimog JJRC, temos aqui, como conseguem ver, 865 gramas. Vamos lá ver agora o peso, a ver se conseguimos colocar aqui em cima da balança sem ele cair o nosso Hobby Plus. A ver quanto é que ele dá. Como podem ver, tem 906, 908, 910, anda por aí. Já coloquei aqui os acessórios, como vocês podem ver, está aqui o espelho, esta placa aqui de lado, o espetacular símbolo aqui da Mercedes, temos aqui o snorkel e o outro espelho. Não vou pôr já os autocolantes, vou primeiro testar a máquina enquanto há luz do dia e depois logo ponho os autocolantes.
há aqui um ponto que ainda não vos tinha referido, é o conjunto de luzes. Aqui, como é facilmente visível, as luzes do Hobby Plus são muito mais bonitas, muito mais atrativas, têm um conjunto de luzes muito maior comparando-se com o JJRC. Ou seja, além da frente, o Hobby Plus tem também aqui na bed, na lateral, e tem também aqui na parte de trás, enquanto que o JJRC tem na frente estas duas, eles têm os piscas, já agora mostro os piscas, estão ali a ver os piscas, e na parte de trás também tem ali aquelas presenças e tem os piscas. Uma coisa que eu vos tinha falado há pouco, estes botões que estão aqui, o A parece que não faz nada, o B é para mudar entre a primeira e a segunda velocidade. Vamos lá ver aqui que velocidade é que ele dá e em que gear é que ele está. Então, aqui vê-se que ele está em primeira, ou seja, mais lentinho. Agora vamos carregar aqui no botão, deixa lá aproximar a ver se ouve o barulho da gear a mudar. Vamos carregar aqui neste que diz B. Acho que deu para ouvir. Vamos lá ver agora qual é que é o velocidade que ele tem. Dá para ver que tem um speedzinho que não é muito crawler, mas tem um bom speed a máquina. Em primeira velocidade isto é o máximo que ele dá, que é mais suficiente, né? Porque a primeira velocidade é para ser crawler. E dá para ver uma coisa que eu já reparei aqui no JJRC, ou seja, este eu agora vou acelerar, paro, ele para. O outro não, que eu tiro o dedo do acelerador e ele vai mais um bocadinho para a frente. Segunda velocidade do Hobby Plus. Bom, como veem tem menos velocidade, mas sinceramente sendo isto um crawler, aqui a velocidade até é bom que ele tenha uma velocidade lenta. O que interessa é que ele tenha torque. Agora como é que eles portam aqui nesta subida. Vamos começar aqui com o JJRC. Vamos descer porque eu acho que ele está em segunda velocidade. Carregar aqui no B. Vamos ver agora. Exatamente. Agora é que está em primeira velocidade. Não está fácil. Deixa lá ver como é que está aqui a pedra. Um bocado mais ali para o lado. Custou, mas foi. Agora aqui Hobby Plus. Assim, o outro tem alguma sensibilidade no gatilho, mas este eu diria que tem mais sensibilidade no gatilho do que o outro. Vamos ver como é que este trabalha aqui a subida face ao outro. Ou seja, o JJRC fez a subida? Fez. Agora o Hobby Plus fez a subida de uma maneira muito mais suave. Vou tentar fazer esta subida aqui até àquela pedra. Começando outra vez com o JJRC. Tem muito menos sensibilidade no gatilho. O barulho do motor é superior. Se não estou eu, não sei se vos disse, o motor é um 370. Então, ele está ali a batalhar, a batalhar. Descer um bocadinho. Vamos tentar aqui mais de lado. Ele bem que tenta, mas está complicado. Aqui também tem um bocado de terra solta. Vamos lá ver se o Hobby Plus consegue. Pois aqui o problema é a terra solta. Ou seja, tanto um como o outro chega ali
e começa a patinar. O que é certo é que o Hobby Plus, como eu disse anteriormente, tem muito mais sensibilidade, mas vamos aqui um bocadinho mais ao lado a ver se conseguimos. Tentar vir aqui estas palhitas. Com dificuldade, mas este conseguiu. Vamos começar ali, vamos passar mesmo aqui no meio do biquinho desta pedra a ver como é que eles se portam. Está assente no bico, logicamente, vamos tentar. Pronto. Vamos passar agora ao Hobby Plus, a ver se os portais aqui fazem alguma diferença. Vamos lá ver. É assim, a suavidade do controle do comando. Pronto. Estão a ver aqui a diferença dos portais. Bem, esta subidinha é bem complicada, mas vamos lá ver como é que eles se portam. Não vou ali pela parte do meio que tem bastante terra solta e era bem difícil eles subirem. Desculpem lá se não se estiver a ouvir bem, pá, isto está aqui uma grande ventaria. E lá vem, batalhou, mas cá está o nosso limão. Passando agora ao Hobby Plus. Vamos tentar com este um caminho mais puxadinho, já que na minha opinião este tem melhor capacidade de crawl, os pneus agarram um bocadinho mais. Vamos tentar aqui uma parte um bocadinho mais puxada. E lá vem, ou seja, fazem os dois, apesar de na minha opinião este é melhorzinho. Aqui diretamente do topo da Serra de Carnaxide, o que é que eu vos posso dizer? Na minha opinião, sem dúvida que o Hobby Plus é melhor. Agora, tendo em conta que o JJRC custa menos de metade do Hobby Plus, deixa ao vosso critério. Depende muito da relação qualidade-preço que vocês pretendem. Ou seja, se querem uma coisa um bocadinho melhor e pagar mais, justifica aqui o Hobby Plus. Se querem pagar um bocadinho menos, ter um bocadinho pior, mas que também se safa bem, o JJRC, aqui deste lado, também é uma boa opção. Só para terminar, sem dúvida com autocolantes, ele fica muito melhor. Não coloquei todos, coloquei estes que estão aqui. Coloquei aqui também atrás este, aquele ali que diz flatbed. Uma coisa engraçada já agora que eu vos mostro, como vocês sabem, quem tem esta máquina sabe que ele é o CR18P. E qual é o nome que eles deram a este? CR16P. Portanto, fica muito mais bacaninho assim com autocolantes. E já agora uma coisa que eu não mostrei, como é que ele fica com um RC cá em cima. Portanto, aqui temos um RC de escala 1:24, que é um FMS, um FCX24. E já agora comparamos aqui e pronto. Aqui podemos ver como é que eles ficam com outra máquina em cima. Ficam, tanto um como o outro ficam porreiros. Obrigadinho pessoal, um abraço.